Queria dizer nesse primeiro momento que é um grande prazer estar aqui. É muito gostoso estar no meio de tantos profissionais bacanas, profissionais competentes que estão buscando, né, a melhoria aí do nosso setor. Hoje eu tive, né, a oportunidade aqui de trazer para vocês uma breve apresentação do que eu estou trabalhando, né, do que o time que eu faço parte, a gente tem buscado aqui. Então, a ideia é trazer para vocês um pouquinho de novidade do que a gente está tendo aqui no mercado da construção civil, ok? Meu nome é Rafaela, como já foi apresentado, e a gente vai falar sobre lâminas de POF flexível, né? Ou, a grosso modo, poliolefinas flexível, né? E a ideia é mostrar para vocês que esse produto, que eu vou adentrar em mais detalhes, a gente pode trabalhar obras que são de fácil acesso, de fácil encontro, né, aí no dia a dia de vocês. Então, nós vamos trazer um case para vocês de uma obra nova, uma obra que foi realizada lá em Belém do Pará, é uma construção. Nós temos também uma obra de retrofit, localizada lá em Porto Alegre, né, um hospital. E temos também uma reforma de uma piscina que foi realizada aqui no Rio de Janeiro, tá? A primeira obra que eu vou trazer para vocês e contar um pouquinho mais dos detalhes é uma obra de retrofit, né? É uma obra de um hospital, na qual, inicialmente, nós conhecíamos a empresa de engenharia. Ela estava buscando uma solução para tentar resolver o problema do cliente, que era, de fato, a dor da impermeabilização, né? Então, o prédio já existia, o hospital estava em funcionamento, a impermeabilização anterior era manta asfáltica e havia uma proteção mecânica em cima. Tinha o entorno com manta ardoseada e essa impermeabilização já tinha sido degradada, ela já tinha dado ali o seu prazo de durabilidade. E nesse momento, eles estavam subindo toda a TI para o último andar, eles precisavam reformar toda a parte de cobertura para adicionar uma sequência de ar-condicionados, para que isso fosse ali sendo, né, mantido numa temperatura adequada. E aí a empresa nos procurou, a gente foi buscando trabalhar umas soluções com eles. Por quê? Hospital em funcionamento. Como é que eu vou fazer um retrofit, uma impermeabilização nova, se a primeira solução que falaram é quebra tudo e começa de novo? Como é que eu vou ficar colocando um martelete em cima de um hospital, na qual eu tenho processos cirúrgicos, atendimento e também arquivamento de documentos? Outro ponto, tinha toda uma questão ali que eles tinham um problema de prazo de execução. Como que eu descubro tudo aquilo e, de repente, o tempo vira? Porque isso acontece naquela região, não só naquela região, mas em outras diversas. E eu corro um risco de ter todos os outros andares comprometidos, né? E não só isso, mas a gente teria todo um transtorno aos usuários e aos funcionários do hospital em relação a poeira, barulho, questão de descer caliça, ia ser um processo complicado e também ia levar um tempo mais prolongado. Qual que foi a solução inicial aí? Era remover tudo e fazer de novo. Mas, buscando um processo mais adequado, a gente levou uma solução diferente. A gente levou a ideia de trabalhar com a lâmina de poliolefina. Por quê? Para que a gente pudesse aproveitar a base anterior, que foi verificada e não estava soltando, estava em boas condições, e eu aproveitei essa base anterior para usar como base para a instalação da lâmina, tá? Então, o que a gente fez? A gente primeiro fez toda uma apresentação dos sistemas e suas vantagens para o cliente, para a construtora, para o hospital, principalmente. A gente fez todo um envio de documentações e comprovações de eficiência do material, em que a solução inicial era fazer com manta asfáltica, e eu falei, olha, eu consigo não só ser tão eficiente, como consigo ser superior em vários aspectos. E a gente mandou essa documentação porque inicialmente a obra já estava fechada. E a gente conseguiu converter para uma solução diferente. Lembrando que era uma licitação. Então, toda a documentação enviada foi uma documentação mais parruda, mais robusta. A gente preparou toda a equipe de engenharia para que pudesse fiscalizar a obra. Para que, além da mão de obra ter sido treinada, quem era o responsável ali da engenharia pudesse verificar se os cantos estavam sendo feitos adequadamente, se os acabamentos de ralo estavam bem feitos e se o processo também estava sendo bem realizado. A gente fez toda a homologação e treinamento da empresa de aplicação, que na primeira foto aqui é a galerinha bem animada aqui. E a gente fez um acompanhamento junto à obra também, estando presente fisicamente para garantir que o processo estava ocorrendo.
Pessoas que a gente envolveu nesse case. O próprio cliente, o hospital, todo o setor de engenharia deles envolvido. A gente trabalhou também com a empresa Sul América Engenharia, que era a empresa responsável por fazer isso. E olha só, o pessoal era do Paraná. Eles foram fazer a obra lá no Rio Grande do Sul. O aplicador, que a gente trabalhou, era lá do Rio Grande do Sul, a RDS. Trabalhamos em parceria também com o grupo de Protec nesse caso, e tivemos vários envolvidos no grupo da Revestec Brasil. Aqui são mais algumas fotos. Então, quais foram as vantagens nesse caso? Dispensei a utilização de fogo, não precisei trabalhar com caldeira. Isso aliviou muito a questão de segurança. Mas nosso material é muito fino. Esse material em específico ele tem 1,2 milímetros de espessura. Então, eu não tive uma sobrecarga na estrutura. Muito pelo contrário. Isso ajudou a prolongar a vida útil. É um material que dispensou a proteção mecânica. Então, nesse caso, eu não precisei fazer mais uma camada robusta em cima. A gente só combinou com o hospital que eles iriam procurar um revestimento de custo viavelmente econômico e eles instalaram um novo revestimento em cima para que fosse permitida a circulação. Além disso, o nosso material também tem todas algumas características que eu já citei antes, de uma alta resistência aos esforços de tração, que chega a ser superior a uma manta tipo 4, ok? E também uma vida útil de referência muito elevada. Tá? A gente tem uma vida útil bem elevada. Além de também preparar e acompanhar toda a questão de treinamento. Então, isso também traz uma segurança para o cliente final de que não é qualquer pessoa que vai comprar o material e instalar sozinho. A gente está próximo, a gente está acompanhando o que está sendo executado. Segundo case, e é um dos que eu mais sou apaixonada. Um centro gastronômico em Belém do Pará. E aqui, a gente tinha algumas condições, né? Eu tinha uma edificação com estrutura mista. Então, pela foto, a gente tem um pouco de estrutura metálica, uma laje steel deck. A localização da obra numa região com a temperatura muito elevada, com chuva quase todos os dias. Então, era uma situação complexa, que dependendo do produto, eu não poderia conseguir trabalhar ali com uma aplicação constante. Eu ia ter muitos intervalos de parada. Uma área de grande extensão na área externa. A gente também tinha uma outra área interna ali voltada para a impermeabilização das cozinhas e afins. Um prazo de execução reduzido, porque eles precisavam entregar essa obra com muita urgência, né? E a gente tinha também ali áreas com temperaturas negativas e áreas internas com contato constante com água por se tratar de cozinhas. E aqui a gente teve um trabalho muito bacana, na qual eu vou reforçar uma questão de disruptividade. A gente tem uma projetista, que foi nossa parceira nesse projeto, que é a Camila Grainho, na qual ela trabalhou junto, né, fortemente ali, levando a ideia da Revestec. Inicialmente, até na área externa, né, Camila, estava previsto um material de manta asfáltica, mas devido ao custo e devido ao prazo, a gente conseguiu estender a solução da linha EcoDry para a área externa, não só para os banheiros, reduzindo o custo da obra, porque ficamos nos sistemas mais econômicos, e também... Oi? Faltou cota, ou seja, erros rotineiros que a gente tem no dia a dia de obra, que com a tecnologia que a gente tem não deveriam ser comum, mas são, infelizmente. E aqui a gente teve todo um trabalho em conjunto da construtora envolvida, da projetista, que confiou em nós, e fomos trocando informações para que esse projeto fosse possível. A gente teve o aplicador, que é uma construtora de São Paulo, agora a gente fez o treinamento, a homologação, e o nosso time estava lá, a gente acompanhou presencialmente esse projeto. Então vamos lá, trabalhamos junto ao projetista, mostramos que o nosso orçamento ficava viavelmente econômico, tinha problema de cota, né? A gente preparou todo o treinamento para o pessoal, para fazer a fiscalização, treinamos a equipe e estivemos lá pertinho. Algumas das vantagens, a gente dispensou a utilização de fogo. Mesma coisa igual eu falei para vocês. Não tive utilização de fogo, não tive utilização de caldeiras. Sistema propício para ambientes úmidos. O que acontece? Nosso material ele é aderido com a C3 na base. E para eu poder aderir a C3 na base, o que eu preciso fazer antes? Umedecer. Então, se eu tenho uma chuva no meio do meu processo, eu interrompo. Porém, depois que a chuva passa, eu tiro aquele excesso de água e eu consigo dar sequência na aplicação. Por quê? Porque eu vou lá, puxo o que foi aplicado. Se ele não levantar, significa que deu tempo da argamassa colante secar e o produto ficou aderido.
puxei, ele veio, eu limpo o que está solto e continuo a aplicação dali em diante. Então, para essa obra, que eu tinha chuva todos os dias, foi uma solução muito bacana, veio muito bem a calhar, tá? Aí também entramos em outros pontos que eu dispensava a proteção mecânica, porém, na parte interna eu dispensei. Na área externa, o que foi feito? Por conta da grande trabalhabilidade, foi feita uma camada de contrapiso. E isso também é possível. Eu consigo trabalhar dentro desses dois universos. Material com alta resistência ao esforço de tração. Por se tratar de uma laje com muitas movimentações, o nosso material também tem essa característica de poder trabalhar bem essas movimentações. A gente tem características para isso. A alta durabilidade, né? Alta vida útil de referência. Mão de obra treinada. Reduzimos custos, conforme já falamos antes. E reduzimos prazo de execução, que para eles era extremamente importante. Aqui são mais algumas fotos. Essa é a foto da área externa, né? A gente fez toda uma disposição de panos nesse sentido, exatamente para trabalhar as juntas de dilatação de acordo com o sentido dos panos. Orientação da Camila. E agora, o último case para a gente dividir para vocês, que trabalhamos com retrofit, uma obra que teve que mudar a área de utilização e o ponto. Trabalhamos com obras novas e a gente também se encaixa dentro de reformas. Não precisam ser reformas de áreas tão grandes, mas a gente consegue trabalhar viavelmente econômico dentro de reformas que são do nosso dia a dia, como é o caso dessa obra. Aqui nós temos uma piscina elevada, aqui no Rio de Janeiro, ou seja, já temos obra no Rio, para quem tinha me perguntado, né? Ou seja, uma piscina elevada, o que eu tenho? Movimentações mais significativas? Tenho mais, né? Temos movimentações bem significativas. Aqui, se vocês observarem, né, o cliente era meio empolgado, arquiteto também, arquiteto, gosto muito de todos vocês, mas olha a quantidade de tubulação que o pessoal me colocou na piscina, né? E a gente tem acessório para tudo isso, então nós temos alguns acessórios exatamente para fazer o vestimento desse ponto crítico. Que se a gente for analisar aqui, só de contar já me dá dor de cabeça. Eu não sei vocês, mas se eu olho isso aqui já me dá arrepio, né? Então vejam, a gente tem uma piscina que já é elevada. Tenho 500 mil tubulações ali para resolver. É uma reforma, uma cobertura de frente para a praia, deve ser um projeto bem econômico, imagine, né? O revestimento que vai em cima também, baratinho, né? Coisa básica. E a gente ainda estava precisando ali ter um cuidado com a questão de sobrepeso na estrutura. Então vamos lá. O que a gente identificou se a gente substituísse a solução inicial pelo nosso sistema, né? Espera aí só um momento que eu vou voltar num ponto aqui. Vantagens identificadas que eu preciso comentar. Aqui a gente teve duas pessoas muito importantes para que esse projeto funcionasse. A primeira pessoa é um aplicador que fosse parceiro, que tivesse disposto a falar, eu topo esse desafio. E é o Renato. E ele está aqui. E ele falou assim, eu compro essa briga. Vamos colocar o material de vocês ali. Eu acompanhei, vocês fizeram apresentações técnicas e a gente está disposto aí a receber treinamento e encarar esse desafio com vocês. A gente trabalha também com uma projetista que foi a grande parceira aí e uma grande entusiasta da substituição do sistema, que foi a Thaís. Então, vejam, eu tive dois polos em que eu precisei que eles abrissem a oportunidade para que essa obra acontecesse. E eu tenho certeza que se vocês conversarem com eles, eles vão garantir para vocês que foi uma solução mais tranquila do que inicialmente havia sido pensada. Então, como é que foi? Trabalhamos junto à projetista, fizemos ali a questão de homologamento, treinamento da empresa de aplicação, certo, Renato? O pessoal foi treinado? Estou mentindo? A gente teve acompanhamento aí junto de obra, nosso Mauro aí, que é o nosso gerente de material, ele esteve presente na obra, ele acompanhou ali junto com o pessoal os primeiros metros quadrados, e isso é algo que a gente procura fazer em cada projeto, em cada primeira aplicação de cada aplicador. Então vejam, se vocês têm interesse em descobrir uma nova tecnologia, em aprender uma nova tecnologia, entendam que vocês vão ter apoio, tá? E a questão, né, final ali das pessoas envolvidas. Então a gente teve a construtora, que foi a engenharia, eu não coloquei aqui porque eu fiquei com medo, sabia se eu podia citar, se eu não sabia, mas o Renato me deu ok. Né? A gente teve o pessoal da CETIMPER, eu já comentei para vocês.
Tivemos a Primer Engenharia como empresa de aplicação e o nosso time que esteve presente para que esse desafio ele fosse finalizado com sucesso. Então, aqui são algumas outras fotos. Era uma obra também que tinha uma questão de cobertura meio complexa. Isso também ajudava a dificultar um pouco o processo. Outra vantagem também, que aqui eu não tenho a foto do revestimento ainda. Mas como eu dispenso a proteção mecânica nesse caso, o revestimento pode ser assentado diretamente em cima. Então, vamos lá. Vantagens que a gente teve nesse caso. A questão de segurança. Não precisei ter ali um maçarico dentro do apartamento, não precisei ter uma caldeira para estar trabalhando com isso. Né? Dispensei a proteção mecânica, então acelerou a questão de revestimento. Eu consegui dar um bom acabamento ali naqueles pontos. Teve uma questão de alívio de sobrepeso, porque se eu fosse trabalhar com a solução inicialmente pensada, isso era um problema, né? A gente teria ali uma proteção mecânica robusta, pesando, e não só isso, mas o próprio sistema anterior já tinha um peso maior agregado. Tem um reforço, ou seja, já era uma preocupação mais significativa ainda, né? E aqui a gente também, como eu falei, o material tem uma alta resistência ao esforço de tração, às movimentações diversas que nós temos, então a gente conseguiria acomodar a trabalhabilidade. Além da mão de obra treinada que a gente acompanhou de pertinho. Aqui também são fotos de outras piscinas que nós trabalhamos, então a gente já tem alguns casos aqui no Brasil de formatos diversos que os nossos colegas arquitetos, né, se empolgam. Então, em resumo, pessoal, o que a gente quer trazer para vocês hoje, né, com esse intuito? Quem é a Revestec, né, propriamente dito? A gente fabrica hoje e pensa no amanhã. Não só através desse produto, mas através de vários outros que a gente teve a oportunidade de explicar para alguns de vocês aqui hoje. E com muito carinho eu posso dizer que hoje eles fabricam na Espanha, mas eles pensam muito no mercado do Brasil com o que a gente tem feito aqui. Um diferencial que a gente tem das nossas lâminas, a gente tem um material que tem uma pegada sustentável e ecológica, e por conta disso a gente tem um selo que nos garante uma questão de sustentabilidade. Além de vários outros fatores que a gente consegue falar de peito inflado, que a gente atende, que a gente atesta e que a gente fala. Consigo ser extremamente resistente, tenho uma boa flexibilidade e uma longa durabilidade. Então, o que a gente quer dizer e mostrar para vocês? Que o nosso produto, que as lâminas com quem a gente as lâminas que a gente trabalha, especialmente as lâminas de poligrafina, é uma impermeabilização ágil, porque é um sistema fácil e bom de ser aplicado. É uma instalação segura, porque eu dispenso vários problemas que eu tenho quando eu trabalho com fogo, entre outros aspectos. Eficiente, porque eu tenho uma durabilidade legal, eu avanço algumas etapas, eu soluciono problemas que anteriormente eu teria que quebrar tudo, eu teria que descer tudo e iniciar novamente todas as outras camadas. E, por fim, a gente traz essa bandeira da sustentabilidade, que cada vez mais eu vejo que é algo que às vezes a gente precisa parar para olhar com carinho. Eu preciso remover tudo que tem ali? Eu preciso gerar tudo aquilo de caliça? Eu preciso usar um material que ainda continua contribuindo para a degradação do meio ambiente? Eu não posso trabalhar com material que traz uma bandeira mais sustentável e vai trazer menos peso para o meu funcionário, menos degradação para a saúde de quem está trabalhando ali com o material? E a gente tenta deixar uma reflexão para vocês sobre os problemas que a gente tem no dia a dia de obra e propõe para vocês a pensar em uma solução para o hoje. Então, qual que é o convite que a gente quer deixar para todos vocês, né? Para arquiteto, para aplicador, para engenheiro, para empresas de aplicação, para patologistas. O que a gente quer deixar para vocês hoje? Estejam abertos a buscar novas tecnologias, tá? Busquem novos conhecimentos, mas busquem conhecimentos embasados em ensaios, conhecimentos que realmente trazem uma segurança. E convidar vocês a transformar os problemas que a gente tem de obra hoje, como alguns desses exemplos que eu dei para vocês, em soluções práticas e, se possível, sustentável, para que a gente tenha uma amanhã melhor, não só para as obras que a gente está entregando, mas para quem vai herdar esses problemas futuros depois. Obrigada.